Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor, esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, Dr. José Alves Pereira Filho, Suprador-Geral do Trabalho, senhores advogados, senhores servidores, declaro aberta a sessão da subseção de dissídios individuais 2, a data de hoje. Vamos prosseguir com os processos com preferência. Pregão do primeiro processo. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 10.558, dígito 49 de 2016, em que são partes Flora Produtos de Higiene e Limpeza, S.A. e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Material Plástico no Estado de Goiás. Com a palavra, o ministro relator. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui cuida-se de recurso ordinário interposto pelo impetrante, a decisão que denegou a segurança. O presente mandado de segurança foi impetrado abordando duas matérias distintas. O desembargador relator no TRT indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo sem a resolução do mérito, quanto à ilegitimidade ativa do sindicato profissional na ação civil coletiva, em que foi prolatado o ato impugnado, sob o fundamento de não cabimento do mandado de segurança. Com relação ao tema remanescente, antecipação de honorários periciais, foi concedida a medida liminar na mesma decisão monocrática. A impetrante não apresentou agravo regimental em face da decisão que indeferiu a inicial sobre a primeira matéria. Houve o processamento do MS no tocante à matéria remanescente, sobrevindo o acórdão do regional, que abordou apenas a antecipação dos honorários periciais. No recurso ordinário interposto em face do referido acórdão do TRT, a impetrante aborda também a matéria sobre o cabimento do MS, para alegar a ilegitimidade ativa do sindicato profissional na ação originária. Todavia, sobre tal matéria, já houve o trânsito em julgado da decisão monocrática, que indeferiu a petição inicial no aspecto e extinguiu o processo sem a resolução do mérito. Logo, não pode ser conhecido o presente recurso ordinário em relação a esse tema. Não conheço do recurso ordinário quanto ao cabimento do MS para suscitar a ilegitimidade ativa do sindicato profissional para propor a ação originária. Conheço do recurso ordinário quanto à antecipação dos honorários periciais. No mérito, senhor presidente, quanto ao tema de honorários, o segundo ato impugnado por meio da presente ação mandamental consiste em decisão proferida na fase instrutória, determinando a antecipação dos honorários periciais. Todavia, sobreveio a sentença na reclamação trabalhista matriz, proferida em 30 de março de 2018, antecedida da produção da respectiva prova pericial. Assim, resta esvaziado o objeto da presente ação mandamental, porque, superado o próprio ato impugnado, não há qualquer utilidade na manifestação desta Corte, no presente caso, sobre a matéria à hora suscitada, uma vez que já encerrada a instrução processual na ação coletiva matriz e proferida a sentença.
Já a eventual alegação de cerceamento do direito de defesa deve ser suscitada como preliminar em eventual recurso ordinário ou contra razões ao recurso da parte contrária interposto em face da sentença proferida. Tal fato acarreta em superveniente ausência de interesse jurídico a ser tutelado, ensejando a manutenção da denegação da segurança já pronunciada na origem, embora por fundamento diverso na forma do artigo 68, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. O voto, senhor presidente, senhores ministros e ministras, vai no sentido de conhecer parcialmente do recurso ordinário e negar-lhe provimento. Ou seja, eu conheço o recurso ordinário apenas no tocante à antecipação de honorários periciais e, no mérito, nego-lhe provimento, presidente. Doutor Eli. Presidente, com poderes nos autos, apenas o registro da presença. Pois não. Doutor Henrique. Excelência, só o registro, por favor. Pois não. Senhores ministros, decisão unânime. Nós temos do voto do relator, consignada a presença dos doutores Eli Taino Júnior e Henrique César Souza. Assim se decide. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 10.883, dígito 03 de 2013, em que são partes HSBC, Banco Brasil, SA, Banco Múltiplo e Cláudia Valéria Ramalho Coelho. Com a palavra a relatora. Trata-se de recurso ordinário em agravo regimental e mandado de segurança. Ato coator que deferiu o pedido de antecipação de tutela, custeio de despesas médicas na hipótese de doença profissional, constata a presença dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973, arguição de julgamento ultra e extra petita não configurados, dilação probatória. É a hipótese em que o ato judicial tido por coator, que consistiu no deferimento do pedido de antecipação de tutela e na qual foi determinada a realização de pagamento mensal a reclamante de verba destinada a custeio de despesas médicas. Não se verifica a presença dos requisitos do mandado de segurança, pois não se demonstra abusiva ou violadora de direito líquido e certo a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela. A autoridade coatora observou os limites da lide para a sua concessão, conforme pedido na reclamação trabalhista, na qual há expressamente a postulação, aspas, prestar toda a assistência médica e tratamentos necessários para a doença de que é portadora, como fisioterapeutas, psicólogos e remédios. Fecho aspas. Constata-se ainda que o INSS alterou a concessão do auxílio-doença da espécie B31 para B91 e para afastar a verossimilhança das alegações da reclamante sobre a doença profissional, seria necessário a análise das provas e o mandado de segurança não pode ultrapassar o exame acerca da legalidade ou da razoabilidade do ato impugnado. Observa-se, assim, que foram atendidos pela autoridade coatora, na concessão da tutela antecipada, os requisitos previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973. O meu voto é para conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor Eli. Presidente, apenas o requerimento de registro da presença. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto da relatora, consignada a presença, doutor Eli Taino Júnior. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 101.134, dígito 62, de 2016, em que são partes Biolab, Sanos, Farmacêutica LTDA e Paulo Renato Cardoso Cruz. Com a palavra a relatora. Senhor presidente, aqui se trata de reintegração de emprego de trabalhador estável suspenso durante a tramitação do inquérito judicial para apuração da falta grave.
Na hipótese em que o empregado dirigente sindical foi suspenso pela prática de suposta falta grave, ajuizado cabível inquérito judicial para apuração de falta grave, o magistrado, após contestação ofertada pelo empregado nos autos do procedimento investigativo, convenceu-se da probabilidade do direito do litisconsorte passivo beneficiário da estabilidade provisória, depois de considerar bastante razoáveis as alegações defensivas veiculadas por referida parte trabalhadora, em contrapartida àquelas aduzidas pela parte empresarial para embasar a dispensa da justa causa. Eu entendo, compreendo que a decisão segue no sentido da jurisprudência da SDI 2, reafirmado no precedente de relatoria do eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues, no recurso ordinário 21.704, dígito 77, de 2016, e, naquele caso, essa subseção decidiu na forma do voto do relator, no sentido de que, abro aspas, a permissão legal para suspensão do empregado estável, inscrita no artigo 494 da CLT, não pode ser interpretada como direito intangível do empregador, infenso ao controle judicial, Constituição Federal, artigo 5º, 35. Então, senhor presidente, deixa eu só voltar aqui. Eu nego o provimento ao recurso ordinário. Doutor Daniel. Procuração nos autos, excelência, eu peço uso da palavra. No tempo regimental, doutor. Senhor presidente, excelentíssimos ministros, ilustríssimo representante do Ministério Público, a questão que se coloca aqui, muito mais do que uma questão relacionada à razoabilidade da argumentação defensiva apresentada pelo trabalhador em inquérito para apuração de falta grave, diz respeito à jurisprudência consolidada e formada por essa egrégia subseção nas orientações jurisprudenciais 65 e 137. Estamos aqui a discutir o direito líquido e certo do empregador de afastar o trabalhador sindicalizado para apuração de falta grave. O procedimento tem exatamente o nome, inquérito para apuração de falta grave, porque o seu objetivo é, após uma cognição exauriente, identificar não mais evidências, mas provas que autorizam o afastamento do trabalhador. De fato, nesse caso concreto, houve a apresentação de elementos de prova e evidência no ajuizamento do inquérito que apontavam para irregularidades praticadas pelo trabalhador, que consistiam no registro de atividades no sistema da empresa que não eram feitos. Ele praticava um ato no sistema que no mundo real não existia. A despeito disso, o que a empresa fez? Colacionou os elementos de prova que tinha até então e ele apresentou resposta, estabelecendo o que era esperado, uma controvérsia naquele primeiro momento. E a discussão que se tem é: pode uma argumentação razoável trazida em contestação elidir um direito líquido e certo? Para que um direito líquido e certo, reconhecido por essa SDI 2, seja afastado, basta que o trabalhador traga um contraditório razoável? De fato, o juiz, ora autoridade coatora, da 2ª Vara do Trabalho de São Gonçalo, disse: olha, o trabalhador trouxe aqui elementos razoáveis, no sentido de que pode haver a probabilidade do direito, então reintegro. O que se tem, então, excelências, é que ou o direito do empregador consagrado no artigo 494 da CLT é um direito líquido e certo, usando as próprias palavras da OJ 137, ou não é. E em não sendo, então, as próprias orientações jurisprudenciais dessa subseção perdem razão de existir. Quando
tomamos a decisão pelo afastamento do trabalhador, o fizemos fortes na jurisprudência dessa casa. Na certeza de que a orientação jurisprudencial diz: constitui direito líquido e certo do empregador a suspensão do empregado, ainda que detentor de estabilidade sindical, até a decisão final do inquérito em que se apure a falta grave a ele imputada. Aqui não fala em que se apure a falta grave a ele comprovada. A locução da OJ 137 fala: basta a imputação para que se afaste durante o inquérito que é para apuração de falta grave. O objetivo do inquérito é exatamente este. Se o juízo de primeira instância estivesse convencido, a partir das provas ou dos elementos trazidos em contestação, ele que julgasse o processo no estado em que se encontrava. Mas não que antecipasse a reintegração do trabalhador, em manifesta divergência e ofensa à jurisprudência dessa casa. Este é o ponto que trazemos. O que mudou de concreto desde a edição dessas duas OJs, uma delas datada aqui de 2004, para que houvesse a relativização da interpretação até então emprestada por essa casa? É nesse ponto, excelências, que, com todas as vênias ao posicionamento de sua excelência, a ministra Maria Helena Malman, que a empresa entende que uma argumentação, por mais razoável que ela seja trazida, em resposta a um inquérito de apuração, para apuração de falta grave, que não se pode sobrepor o direito líquido e certo do empregador consagrado no artigo 494. É por isso, excelências, que a empresa insiste no conhecimento e provimento do seu recurso ordinário para que seja afastado o ato coator que determinou o retorno do trabalhador. Ministra relatora. Eu penso que aqui a interpretação se dá dentro do sistema. E aqui eu afirmo que não há ilegalidade ou abuso de direito no ato, atendidos que foram os requisitos ensejadores do acolhimento do pleito. Ao contrário, o magistrado convenceu-se de que havia respaldo fático jurídico a embasar o pedido feito pelo ora recorrido e, com base na documentação relacionada aos autos, deferiu a tutela ao cotejar com os elementos que lhe foram apresentados. Entendo que, no presente, pois a probabilidade do direito de que cogita o artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho. E também trago aqui a própria questão aqui, o litisconsorte, ele foi admitido pela impetrante em ato de 4 de 2011 para exercer a função de propagandista vendedor hospitalar pleno, está com o contrato de trabalho suspenso desde 17 de março de 2016. Aqui também eu observo que o reclamante foi eleito para o cargo de diretor sindical da Simprorama, Sindicatos Propagandistas, Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos, em 14 de julho de 2014, para mandato de 3 anos e que garantia a estabilidade finda-se em 2018, um ano após o término do último mandato. Então, aqui, fazendo a interpretação do artigo 543, parágrafo 3º da CLT, aqui houve o deferimento de uma tutela de urgência, que não exige a convicção plena do magistrado, mas que é compatível com o momento da prolação da decisão final, mas apenas a probabilidade das alegações da parte. Senhor presidente, senhores ministros, eu mantenho o voto na forma como proposto. Senhores ministros. Senhor presidente. Ministra Adelaide, pela ordem. Eu aguardo o ministro Alexandre, porque eu estou fazendo uma análise ainda, né? É bom que eu conclua. Ministro Alexandre, então. Pois não, senhor presidente. Obrigado, ministra Adelaide. Eu estive ontem com o doutor Chiodi, despachando esse memorial a respeito desse processo e me detive bastante em relação a ele. Eu até trouxe a coisa de mais ou menos um mês, um voto encaminhado no sentido de que realmente
deveríamos privilegiar a OJ, a jurisprudência consolidada, no sentido de que seria direito líquido e certo do empregador suspender. E me convenci que essa norma ela precisa ser flexibilizada. Aquilo é uma regra, e toda regra tem exceção. Uma coisa é o direito do empregador de suspender o empregado para efeito de inquérito. Ele realmente tem esse direito. Outra coisa é considerar que esse direito é um direito líquido e certo, que os americanos chamam de direito evidente, ou seja, se o direito é evidente nas circunstâncias do conflito. No exercício de um direito, ainda que líquido e certo, é possível, às vezes, se revelar abuso. E esse direito deixa de ser, apesar de líquido e certo, operante ou eficaz nas circunstâncias diante do abuso. E que o que consta do despacho liminar, que concedeu a reintegração do empregador, são razões que realmente levam a uma conclusão um pouco diferente. Ou seja, diz o despacho liminar que a auditoria que levou à suspensão e ajuizamento do inquérito judicial foi realizada sem sequer dar oportunidade de defesa à parte trabalhadora e ao estabelecimento de um contraditório. Poderia não ter feito essa auditoria, mas a partir do momento que fez essa auditoria, um procedimento interno, realmente deveria ter sido feita a auditoria, dando oportunidade à outra parte de se defender. Mas o que realmente leva a uma outra conclusão, independente dessa, que seria alguma coisa sujeita à contradição, é que diz o julgador, Acó, que a contestação ofertada ao inquérito rebateu com profundidade e amparada em farta prova documental. Quer dizer, o juiz está dizendo que essa farta prova documental está sendo analisada para poder considerar a reintegração liminar, né? Em farta prova documental cada uma das alegações empresariais. Ou seja, analisou cada uma dessas alegações nessa decisão perfunctória, e ainda acrescenta que a réplica interposta pela parte empresarial não rebateu aludidos argumentos defensivos expendidos pela parte trabalhadora, nem tampouco os correlatos documentos juntados com a peça da contestação. Ou seja, foram essas as razões que levaram o juiz de primeiro grau a se convencer da probabilidade do direito do autor de ser reintegrado, direito esse previsto, inclusive, expressamente também no artigo 659-10 da CLT. Então, eu penso que, diante dessas circunstâncias, não vejo como, pelo menos nesse momento, decidir de forma diferente daquela que decidiu o douto julgador de primeiro grau. Então, tal qual aconteceu naquele outro processo que eu aqui trouxe, que o ministro Douglas até que chamou a atenção e que eu até reconsiderei, eu penso que esse daqui deve seguir o mesmo caminho, numa flexibilização, não propriamente uma flexibilização da OJ, mas sim diante das circunstâncias especiais que tornam esse caso um distinguish da OJ diante das razões peculiares que foram apresentadas no despacho liminar. Por tais razões, senhor presidente, eu acompanho o pedido vênia, eu acompanho a douta relatora. Ministro Douglas. Senhor presidente, de maneira muito breve, eu gostaria igualmente de cumprimentar o ilustre advogado, com quem estive ontem também na ocasião da entrega dos memoriais, e que nos oferece duas ordens de considerações para o exame do caso concreto. A primeira, no sentido do real alcance do artigo 494 da CLT e ainda da própria OJ 137 desta subseção. Questionou o ilustre advogado o que teria havido, o que teria sido alterado que ensejasse a revisão da jurisprudência desta Corte. E, na verdade, nós estamos diante de um daqueles fenômenos que o novo Código de Processo Civil colocou sob luzes fortes, que diz respeito à adequada forma de se entender os precedentes. E se nós abríssemos os precedentes que ensejaram a edição da OJ 137, logo o segundo deles, relatado pelo ministro João Oreste Dallazen, já demonstra
que o sentido da OJ 137 jamais foi o de assegurar um direito absoluto, infenso ao controle judicial. Aliás, é interessante, ministro Alexandre, quando se fala em direito absoluto, se é que existem esses direitos, e a doutrina menciona o direito de não ser escravizado e o direito de não ser torturado. Mas o fato objetivo é que o direito brasileiro experimentou uma evolução substancial por ocasião do advento do Código Civil de 2002, em que os ventos eticizantes trouxeram princípios ou reafirmaram noções essenciais da teoria geral dos contratos, entre as quais a da probidade, da boa-fé, da própria nota ética e de seus deveres acessórios, que devem sempre pautar a ação dos atores da relação contratual, especialmente de trabalho. E neste precedente do ministro João Oreste Dallazen, que foi precursor da OJ 137, Sua Excelência já remarcava a possibilidade da reintegração liminar com fundamento no inciso 9 do artigo 659 da CLT, quando o empregador, exercendo o direito de suspender o empregado para a propositura de um inquérito judicial, o fazia de forma desarrazoada, de forma arbitrária. O ministro Dallazen disse, no que foi secundado pelos integrantes dessa subseção, que a regra do 659, inciso 10 da CLT, assecuratória da liberdade sindical, pressupõe dispensa imotivada ou suspensão disciplinar arbitrária do dirigente sindical, perpetrada pelo empregador e aferível pelo juiz mediante cognição sumária. Então, senhor presidente, a primeira questão que nos é colocada acerca do real significado do artigo 494, conjugado com a OJ 137, é respondida na exata direção proposta pela eminente relatora, ou seja, o abuso eventual do direito de suspender empregado não está imune ao reconhecimento judicial com as consequências jurídicas daí advindas. E a segunda instância, ou a segunda dimensão do debate, envolve o caso concreto, as premissas de fato. E Sua Excelência, a eminente relatora, em voto bastante profuso, já nos apresenta os elementos de fato que foram considerados, e ali está claramente demonstrado, pelo menos nesta sede de cognição sumária, que houve, sem dúvida alguma, um aparente abuso patronal na suspensão do empregado, em razão das circunstâncias que estão claramente expostas e que foram largamente fundamentadas na decisão regional recorrida e reprisadas no respeitabilíssimo voto condutor. É por esses motivos, presidente, que eu, louvando embora o esforço do ilustre advogado, peço vênia para também acompanhar o voto condutor. Vice Adelaide, tem alguma consideração? Sim, senhor presidente. Eu recebi ontem em audiência o ilustre advogado, o doutor Daniel Chiodi, que é já experiente aqui na tribuna desta corte, e isso me levou a novamente examinar circunstanciadamente a situação posta em discussão, e vi que a ministra relatora ela trouxe aqui um precedente de um processo de relatoria do ministro Douglas, de 20/2/2018, do ministro Emanuel Pereira, de 20/3/2015, e do ministro Bresciani, de 2013. E colho aqui da decisão, aspas, a necessidade de... folha 5 do voto da relatora. A necessidade de dilação probatória e a impossibilidade de se admitir a existência de verossimilhança das alegações atinentes à justa causa militam em favor do deferimento da liminar de reintegração da parte trabalhadora. No contexto em que está colocado esse direito de não ver reintegrado o reclamante, que é a situação posta durante a apuração do inquérito, durante o curso do inquérito, eu vou pedir vênia ao doutor Daniel e acompanhar o voto da relatora, pedindo vênia para admitir os fundamentos também do voto do ministro Alexandre e do ministro Douglas, não sem reconhecer as fundadas razões que o doutor Chiodi traz aqui da tribuna e que nos levou também com o memorial. Pois não.
Ministro Manoel. Apenas para justificar o meu voto, sem entrar na esfera processual, é matéria já consolidada aqui na SDI 2 esse tema. Daí porque eu estou acompanhando o voto da relatora. Ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, também recebi o advogado em audiência ontem e, da mesma forma, eu reconheço aqui que a empresa é o primeiro juiz dessas questões punitivas envolvendo o empregado, porque a empresa tem o poder hierárquico no qual se insere o poder punitivo e tem a responsabilidade também de fazer a gestão dos seus recursos, porque a ela incide os riscos da atividade econômica. Então, isso pesa para a empresa esse fardo de tomar decisões envolvendo o poder punitivo, ao mesmo tempo em que tem uma competição econômica a fazer frente. Não obstante isso, da mesma forma, eu não vejo alguma violação aqui ao OJ 137, porque uma coisa é declarar o direito líquido e certo do empregador em suspender o empregado. E, de fato, lendo a lei, não há dúvida da liquidez desse direito que é declarado expressamente pela lei. E é um direito certo também, porque a prova é constituída e, enfim, a lei faculta esse poder. Eu registro faculta porque não obriga, porque o próprio artigo 494 da CLT dispõe que o empregador poderá suspender, então não obriga. Então, o empregador tem que tomar essa decisão, ainda que no calor das relações que trava, né, com seus empregados e fazendo a gestão de pessoas e outros recursos. De qualquer forma, isso não significa ser um direito absoluto, como já pontuado pelos demais colegas, e seguindo os precedentes dessa subseção, esse ato do empregador, essa decisão, pode ser questionada judicialmente, como ocorre no caso. No caso concreto, depois de receber o advogado, me debrucei sobre o processo e no voto da eminente relatora, e, de fato, aqui a decisão impugnada faz um relato ponto a ponto de todas as alegações feitas pela empresa, seja no que tange a recibo de estacionamento, entrega de amostras a médicos. Então, ponto a ponto, a decisão atacada vai relativizando essa certeza que informou a decisão empresarial, inclusive trazendo uma cronologia sobre registros no sistema, que, inclusive, são submetidos a órgãos de controle, que remontam a mais de um ano do ajuizamento do inquérito judicial, de forma que coloca um pouco na própria conduta de empresa a sua omissão, talvez baseada na boa-fé que rege as relações contratuais, de fiscalizar com mais atenção esses lançamentos feitos pelos empregados, de forma que também a empresa tem essa responsabilidade perante os órgãos de controle. Então, fazendo coro já o que consta do voto da eminente relatora e as manifestações dos demais ministros, eu acompanho o voto da relatora, presidente. Proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto da relatora, sustentou pela recorrente, doutor Daniel Domingos Jorge. Ótimo dia, excelências. Em razão da relevância dos argumentos aqui trazidos, eu vou terminar a distribuição de notas degravadas a todos os ministros da STI 2. Tá bem? Para reflexão. Assim se decide. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 337, dígito 67, de 2016, em que são partes a Associação das Pioneiras Sociais e Edilmário Chaves Bastos. Com a palavra, a relatora. Trata-se de recurso ordinário em agravo regimental de litisconsorte passiva, mandado de segurança, tutela antecipada, e senhor presidente, a hipótese de sentença superveniente, em que se observa a ausência de interesse jurídico a ser tutelado ante
a ocorrência da hipótese prevista na súmula 414, inciso 3 do TST. O meu voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar provimento para denegar a segurança, nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 2016 de 2009, custas processuais mínimas de R$ 10,64, observado que o valor atribuído à causa foi de R$ 100, em reversão pelo impetrante, isento em face do benefício da justiça gratuita que ele fora concedido. É o meu voto, senhor presidente. Doutora Márcia, só registro. Só registro, excelentíssimo presidente, com procuração dos autos, por gentileza. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto da relatora. Consignada a presença, doutora Márcia Maria Guimarães. Pregão. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 10.236, dígito 29, de 2016, em que são partes Jovino Caetano de Sá e Celg Distribuidora S.A. e outro. Com a palavra o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Usando a aristocracia da lógica, presidente, eu vou fazer apenas uma síntese. Aqui é um recurso ordinário interposto pelo autor, a decisão que julgou improcedente o pedido de corte rescisório. Eu trago precedentes no meu voto para não conhecer do recurso ordinário, presidente. Se houver necessidade, eu darei maiores detalhes. Súmula 422, não é, ministro? Senhor presidente. Desfundamentado. Doutor Carlos Eduardo. Sim, excelência. Fazer uso da palavra. O tempo regimental, doutor. Bom, primeiramente, cumprimentar os excelentíssimos senhores ministros, na pessoa do excelentíssimo senhor relator, cumprimentar o representante do Ministério Público, cumprimentar também os colegas servirtuários aqui presentes. Bom, até eu acho que o ponto, para eu poder não me delongar aqui com a palavra aqui, na sustentação, como se sabe, nós estamos falando de ação rescisória e sabemos que várias questões processuais impedem de análise, muitas vezes, do mérito. O nosso recurso ordinário, ele teve como finalidade impugnar o acórdão no sentido de que houve um entendimento de que não cabe no corte rescisório o reexame de fatos e provas. Como eu disse antecipadamente, o ministro antecipou também em relação ao voto. Creio que seja em relação a esse ponto, mas vamos lá. Às vezes uma questão também de interpretação de OJ, mas o que eu queria levantar é o seguinte: o caso dos autos já até conhecido, inclusive, salvo engano, recentemente nós tivemos um julgamento na primeira turma, o ministro Emanuel estava até presente, que é aquela famosa história da terceirização ilícita, de atividade fim. É uma matéria que é bastante conhecida. O nosso recurso ordinário, ele impugnou, a princípio, o fundamento do acórdão regional na ação rescisória no seguinte sentido: o desembargador, presidente, ele entendeu que não caberia ação rescisória por reexame de fatos e provas. Primeiramente, eu queria registrar que não há que se falar em reexame de fatos e provas. O que nós estamos aqui é só analisando o que foi decidido no acórdão, a conclusão do acórdão rescindendo e tentando fazer um enquadramento judicial. O que é o caso dos autos? Houve uma terceirização de atividade fim, o acórdão regional reconheceu que a CELG, que é uma concessionária de energia elétrica, terceirizou a atividade fim e reconheceu que a atividade fim terceirizada foi de eletricista. Então, excelências, inclusive, ministro relator, é incontroverso que a terceirização foi ilícita e que houve a terceirização de eletricista. Inclusive, no próprio acórdão, que é objeto do RO, o próprio desembargador, ao analisar a matéria, ele assim consignou, em relação justamente a esse ponto que nós estamos levantando para demonstrar que não houve reexame de fatos e provas. Ele colocou o seguinte no acórdão, objeto do RO. Ademais, embora seja incontroversa a ilicitude de terceirização, nos moldes do artigo 25 da Lei 8.987,
bem como o fato do reclamante desempenhar a função de eletricista, a análise da identidade de funções entre eletricista da primeira reclamada e da CELG requer reexame de fatos e provas. Bom, excelência, eu não estou aqui reexaminando fatos e provas. Estou simplesmente pegando o que está no acordo. Eletricista em controvérsia, terceirização em controvérsia. Agora, essa terceirização gera isonomia ou não? O objeto da ação rescisória é só saber se gera isonomia ou não. E é isso que nós estamos aqui levantando para fins do corte rescisório. Então, eu entendo que seria reexame de fatos e provas se eu fosse discutir se ele é eletricista, não era e tal. O grande ponto do corte rescisório é a ofensa do artigo 12A da Lei 6.019. Esse é o grande ponto. E é a matéria que nós vemos, já teve julgamento, inclusive, da SDI 1 sobre esse tema. Identidade de funções, o que vem a ser o termo igualdade de função da OJ 383. É claro que já tem precedente da SDI 2 que não cabe aqui corte rescisório com base em OJ e súmula, mas com base numa lei, quando há flagrante violação da lei, sim. E aí foi onde nós invocamos. Igualdade de função, ela tem como base o artigo 12A. Isso está na OJ 383, daqui da SDI 1. Inclusive, tem um precedente que foi julgado pela SDI 1 recentemente, dizendo o seguinte: igualdade de funções é igualdade de categoria profissional e não de tarefas da função. Eu trouxe aqui à baila um precedente da SDI 1 no embargo de declaração, inclusive o presidente, ou até na primeira turma, no julgamento recente, invoquei isso, o presidente, na época do julgamento, era o ministro Emanuel, no embargo TST número 11.623, 36, 2013, 518, 0016. O que ficou decidido? Igualdade de função é a categoria profissional. Não seria as tarefas da função. Porque um eletricista, não existe meio eletricista. Se ele faz 10 tarefas ou faz 8 tarefas, ele continua sendo eletricista. No acórdão rescindendo, está em controvérsia que ele era eletricista. E está em controvérsia que houve terceirização de atividade fim. Não estou reexaminando fatos e provas. Só resta saber o seguinte: se uma pessoa que foi terceirizada na função de eletricista, existe eletricista tomador, ele tem direito à isonomia ou não? O artigo 12A, e aí eu vou invocar justamente nesse julgamento da SDI 1, foi um ponto que, inclusive, o ministro Alexandre Belmonte levantou naquele julgamento, que eu até utilizei como argumento, que é o seguinte: havia essa fumaça, não, mas vem cá, igualdade de função, o que vem a ser igualdade de função? E o ministro Belmonte ele até levantou esse ponto. A OJ 383 ela foi construída com base no artigo 12 da Lei 6.019. E o que diz o artigo 12? Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos: remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria profissional da tomadora. Esse ponto, não sei se Vossa Excelência lembra, que foi justamente o objeto aqui do corte rescisório. Bom, para ter isonomia, o terceirizado tem que pertencer à mesma categoria profissional. Isso está na OJ 383, que não é objeto, mas o artigo 12A, ele diz isso. Então, vejam bem, se o caso aqui, o recorrente, ele pertence à categoria de eletricista, automaticamente tem eletricista na tomadora, ele faz jus à isonomia. Ele faz jus à isonomia. Ah, mas ele tem que ter tarefas. As tarefas deles devem ser iguais. Isso foi o julgamento da SDI 1. Não, a questão da tarefa, ela não tem a finalidade de afastar a isonomia. Porque a tarefa de um eletricista, ela pode ser variável de acordo com o poder diretivo do empregador. Se hoje eu faço corte e religação, amanhã eu faço um cabeamento, eu continuo sendo eletricista. Então, qual é a terceirização lícita hoje em dia, dentre outras, mas a mais evidente? É justamente a terceirização de temporário. Hoje, um temporário, se ele pertencer à mesma categoria profissional, ele faz jus à isonomia. Então, uma empresa, por exemplo, um banco, quer terceirizar atividade licitamente, trabalho temporário, quer terceirizar bancário. Claro que a gente sabe que é lícito, mas vamos colocar que seria lícito, né? Está tendo essa discussão no STF. Se ele é bancário, mesmo salário. Isso está na lei, mesma categoria profissional. Ah, mas ele é um bancário que faz só serviço de caixa. Ele não deixa de ser bancário. A categoria profissional é a mesma. No nosso caso aqui, é incontroverso que o reclamante, o recorrente aqui, é eletricista e que houve a terceirização de atividade fim. O acórdão rescindente entendeu o seguinte: não, apesar de ele ser eletricista, ele teria que fazer todas as tarefas. Mas se as tarefas dele já são de eletricista... E aí vem essa discussão que a gente está trazendo à baila aqui para julgamento.
Caberia um corte rescisório nesse caso? Reexame de fatos e provas, entendo que não, porque o acórdão já concluiu que é terceirização e é eletricista. E o artigo 12A, que diz que, para ter isonomia, tem que pertencer à mesma categoria profissional. E aí vem essa discussão que a gente está trazendo à baila. Eu não vou aqui adentrar outros pontos aqui do acórdão, porque eu acho que o objeto é bem focado nisso, e nós estamos levantando esse ponto, isso, que é a questão da ofensa ao artigo 12A da Lei 6.019. Doutor, tem 1 minuto para terminar, tá, por favor. Que é a mesma categoria profissional que é a questão de eletricista. Eu agradeço o uso da palavra. Obrigado. Pois não. Ministro Emanuel. Senhor presidente, eu estou mantendo o voto, mas vou apenas em respeito ao que foi dito da tribuna. Eu não estou conhecendo. O que o advogado trouxe da tribuna é praticamente... É mérito, é outra história. Senhor presidente, não se está aqui concluindo no sentido do acerto ou do equívoco dos fundamentos eleitos pela Corte no acórdão recorrido, mas apenas realizando o exame do pressuposto recursal relativo à fundamentação. Nessa esteira, a pretensão recursal não atende ao pressuposto de admissibilidade da motivação, que é o artigo 932, inciso 3 do CPC de 2015, impondo-se a aplicação da súmula 422, item 2 do TST. Mantenho o voto, presidente. Da linha da nossa jurisprudência, não é, ministro Emanuel? Exatamente. Foram 2 fundamentos, súmula 410 e 83, e o recurso só se insurge contra a súmula 410, silenciando quanto a 83. Senhores ministros. Senhor presidente. Ministra Delaide. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o doutor Carlos Eduardo. Esse processo é lá da 18ª região. Compreendo a matéria de mérito que ele traz da tribuna, mas aqui é uma questão técnica, né? É questão de fundamentação, e eu examinei detidamente e considero que não temos como ultrapassar. Eu estou com a devida vênia acompanhando o voto do relator. Ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, também cumprimentando o doutor advogado, a matéria de fundo, realmente, ela impressiona, porque se o temporário tem que receber o mesmo salário do trabalhador permanente, da mesma forma, o terceirizado, quando ele exerce função da mesma categoria. Função não propriamente, mas o trabalho dele, ele corresponde ao trabalho daqueles empregados da mesma categoria. Eletricista com eletricista. Não é caso de equiparação, seria caso de isonomia, né? Mas o fato é que, para se chegar ao exame dessa questão, é preciso antes enfrentar o óbice que está sendo apresentado com maestria pelo ministro Emanuel, que é um óbice processual que me parece insuperável. São 2 fundamentos distintos e que eles subsistem por si só, e não houve ataque a um deles, sendo que me parece que, no caso da súmula 83, já tinha sido, no processo originário, o óbice. Então, realmente, não tem como superar. Eu peço vênia e acompanho o doutor relator. Senhores ministros, alguma divergência? A decisão é unânime. Nós temos o voto do relator, sustentou pelo recorrente, doutor Carlos Eduardo Pereira Costa. Assim, obrigado, senhor Montrão. Eu peço licença aos senhores ministros, senhores advogados, para consignar a presença na sala de sessões dos alunos do curso de Direito da Faculdade Batista Brasileira de Salvador, acompanhados pelo professor Tiago Correio Schubach de Oliveira. Sejam bem-vindos a esta I2. Apenas esclarecendo que o Tribunal Superior do Trabalho é um tribunal de instância extraordinária que tem por objeto e competência uniformizar a jurisprudência para todo o Brasil e também fazer um controle da aplicação do direito infraconstitucional e, no primeiro momento, do direito constitucional. Mas a STI2 não está inserida na competência extraordinária, mas sim na competência ordinária. Aqui nós julgamos mandado de segurança, ação rescisória e conflito de competência. Em competência ordinária,
e incompetência recursal, mas também ordinária. De modo que julgamos na sessão mandado de segurança e ações rescisórias. A dinâmica se dá no sentido de que o advogado que tem preferência, ele não sustenta quando o voto do relator lhe é favorável. Assim, nós ganhamos algum tempo. E os demais processos são julgados em planilha, a partir de exame de votos já efetuados previamente por todos os ministros. É assim que se procede. Feitos esses breves esclarecimentos, vamos prosseguir com os processos com preferência. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 6.305, dígito 07, de 2013, em que são partes Walter Azuri e Wurt do Brasil, peças de fixação LTDA. Com a palavra o relator. Pois não, presidente. Recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado pelo egrégio 15º Regional, no qual declarada a improcedência da pretensão rescisória. Sobrevém o presente recurso ordinário, em que a parte busca o reconhecimento das transgressões legais e constitucionais que sustenta presentes na decisão rescindenda e com a consequente rescisão e reexame da matéria posta na ação matriz, que envolve o direito a diferenças salariais decorrentes de alteração da forma de remuneração. A pretensão fundada em violação legal está amparada nos artigos 457, parágrafo 1º, 468, ambos da CLT, e ainda no artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. Ocorre que não há, na decisão rescindenda, a edição de qualquer tese fundada nos referidos dispositivos legais e constitucional, o que, na linha da súmula 298, inviabiliza a pesquisa pretendida a esta Corte. No que diz respeito à violação dos artigos 7º, inciso 29 da Constituição e 11 da CLT, preceitos que regulam a prescrição na esfera das relações de trabalho, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a definição da prescrição total ou parcial não está disciplinada em tais dispositivos, na linha da súmula 409, o que igualmente inviabiliza a pretensão rescisória deduzida. Por isso que eu estou votando no sentido de conhecer e negar provimento. Doutora Tatiana. Apenas o registro, excelência, com procuração dos autos. Pois não. Senhores ministros, decisão unânime, nós temos o voto do relator, consignada a presença da doutora Tatiana de Moraes Holanda. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo EDRO 1.967, dígito 90, de 2016, em que são partes AO, Serviços Médicos, LTDA, e outra, e Simone Marques Cabral da Rosa. Com a palavra o relator. Senhor presidente, penso que esses embargos de declaração, eles não estão cumprindo a sua finalidade jurídico-processual, a partir do momento que eu não percebo nenhuma omissão na aplicação da súmula 422, em seu item 1 desta Corte, pelo acordo embargado. Não vislumbro vício e, por isso, então, eu conheço, mas desprovejo o recurso. Senhores ministros, decisão unânime, nós temos o voto do relator, recurso de embargos de declaração, desprovidos. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malman, processo EDRO 30, dígito 89, de 2011, em que são partes Almir Nascimento Leal e Itaú Unibanco S.A. Com a palavra, relatora. Senhor presidente, examinando esses embargos de declaração, eu concluo que a parte está a pretender o reexame da matéria e, consequentemente, a reforma do julgado, o que é inviável em sede de embargos, declaração. Nós temos o artigo 1022 do novo Código de Processo Civil e 897-A da CLT. Então, eu proponho rejeitar os embargos de declaração. Senhores ministros, decisão unânime, nós temos o voto da relatora. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo AGRO 22.061, dígito 23, de 2017, em que são partes WMS Supermercados do Brasil LTDA e Sindicato dos Empregados no Comércio de São Leopoldo.
Relatora, com a palavra. Senhor presidente, nesse processo, eu recebi memoriais de ambas as partes. Recebi memoriais da parte entregues em audiência pelo doutor Pedro Henrique e recebi também da parte agravante do doutor Osmar Paixão, o que me levou a, novamente, proceder uma análise sob a ótica dos vários argumentos trazidos em ambos os memoriais. Trata-se de indeferimento de tutela de urgência, recurso ordinário em mandado de segurança, comércio varejista de alimentos, funcionamento aos domingos e feriados, requisitos, necessidade de prévia autorização em convenção coletiva de trabalho e de permissão em legislação municipal, artigo 6º-A da Lei 10.101 de 2000. E saliento que, em se tratando de trabalho aos domingos e feriados nas atividades do comércio em geral, independentemente do ramo empresarial do empregador, deve-se aplicar o disposto no artigo 6A da Lei em referência a 10.101 de 2000, em detrimento das disposições contidas na Lei 605 de 49 e no Decreto 27.048, também de 49, tendo em vista aquela norma ser especial em relação a estas últimas. E, apesar do Decreto 9.127, de 2017, de 16 de agosto de 2017, ter acrescentado o comércio varejista de supermercados e de hipermercados no rol de atividades autorizadas a funcionar permanentemente aos domingos e feriados, previsto no Decreto 2748, nada alterou acerca das regras vigentes relativas à necessidade de prévia autorização em convenção coletiva de trabalho e desde que observada a legislação municipal pertinente. E, no caso em exame, somente poderia ser permitido e exigido dos empregados o trabalho aos domingos e feriados, na hipótese de existência de prévia autorização em convenção coletiva de trabalho e desde que observada a legislação municipal a respeito. Essas exigências, elas não foram comprovadas. Nego, portanto, provimento ao agravo. É o meu voto. Esse processo é agravo, não tem sustentação oral. Ministro Douglas, Vossa Excelência já deu um indicativo, né, de divergência? Presidente, de fato, eu fiz enviar a Vossas Excelências ainda há pouco um voto dissonante, respeitoso ao entendimento que nos apresenta a eminente ministra relatora, mas o ministro Alexandre Ramos chama a atenção para um detalhe no processamento do presente agravo que parece impor uma diligência de saneamento, qual seja a intimação da parte contrária para oferecer contra-razões. O agravo não foi contra-razoado e me parece que o ilustre advogado está presente, a menos que houvesse aí a renúncia ao direito de oferecer as contra-razões, nós estaríamos aqui correndo um risco de eventual nulidade processual por infração ao princípio do contraditório. É o que se contém, presidente, no artigo 266 do nosso regimento interno. O artigo 366? 266 do regimento impõe o contraditório e me parece que não foi observado. Vamos ver, porque no regimento anterior, o agravo nessa hipótese não... Me parece que não permitia o contraditório, não previa o contraditório. Ministro Adelaide, relatora, com a palavra. O que o ministro Douglas levanta é que poderia ser suprido, né? Nesse caso, o que se coloca, ministro Adelaide, teríamos que retirar o processo de pauta, abrir prazo para contra-razoar, porque não há sustentação oral, portanto, não é possível. Pois é, mas com a parte presente,
Pela ordem, senhor presidente. Pois não, doutor. Até visando o comentário do ministro Douglas, eu estaria disposto, sim, a renunciar ao direito de apresentar as contrarrazões neste momento, com o intuito de acelerar o julgamento do processo, e me reservaria daí o direito de, caso houvesse necessidade de prequestionamento de matéria, para eventual recurso, acaso não concorde com a decisão final da turma, mediante embargo de declaração. Acredito que, de alguma forma, se conseguiu estabelecer um pequeno contraditório mediante as audiências dos senhores ministros em gabinetes para a entrega dos memoriais. Então, a menos para fins de dialeticidade da apresentação dos argumentos, já estaria suprido. Para fins formais dos autos, eu me reservaria a possibilidade do uso dos embargos posteriormente, caso se fizer necessário. Então, consideramos, doutor, que Vossa Senhoria da Tribuna renuncia, nesta oportunidade, ao direito de se manifestar como agravado, na forma do artigo 266 do Regimento Interno. Não é isso? Está bem, para agilizar o julgamento. Pois não, então, vamos consignar na certidão esse fato e o ministro Douglas prossiga. Senhor presidente, como eu apresentei agora o voto divergente, eu gostaria de pedir vista regimental com a reinclusão do processo já para a semana que vem. Perfeito. Para que todos possam ter acesso às razões. Matéria extremamente interessante, presidente. Norma geral, norma especial. Exatamente. Tem Enfim. a questão da superveniência do decreto, tem várias questões aí, não é? E, de fato, não tivemos tempo de examinar a divergência de Vossa Excelência. Fica para a próxima sessão, então, dia 14, dia 12, né? Peço notas degravadas. Senhor presidente, pois não, ministro. Como havia adiantado a Vossa Excelência antes da sessão, eu já havia trazido um voto divergente. Aí eu peço, então, venha ao ministro Douglas para adiantar o meu voto. Como as razões do meu são diferentes das razões do dele, se fossem as mesmas, eu até, nesse caso, me reservaria o direito de manifestação após a vista. Mas são razões diferentes, talvez possa até agregar fundamentos. Vossa Excelência tem o direito de antecipar o voto na medida em que precede na ordem de voto, né, a partir da relatora. Então, fico com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu não vou me demorar na questão, não. Senhor presidente, o decreto é de 16 de agosto de 2017. O decreto, a alteração do decreto 27.048, de 12 de agosto de 1949. O ato coator é de 11 de 10 de 2017, ou seja, posterior. O mandado de segurança é de 25 de 10 de 2017, também posterior. E a decisão é de 25 de 10 de 2017. Então, penso que devemos analisar esta questão referente ao ato coator, do abuso ou não de direito, a partir da existência do decreto, ou seja, considerando que já estava em vigor a alteração promovida no decreto. O artigo 69 da CLT, esse de 1943, estabelece que na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao regime deste capítulo, os municípios atenderão aos preceitos nele estabelecidos. E as regras que venham a fixar, ou seja, esses municípios, não poderão contrariar tais preceitos nem as instruções que, para o seu cumprimento, forem expedidas pelas autoridades competentes em matéria do trabalho. E o artigo 70 estabelece que, salvo disposto nos artigos 68 e 69, é vedado o trabalho em dias feriados nacionais e feriados religiosos nos termos da legislação própria. Ou seja, com exceção dessas possibilidades, que no 68, parágrafo único, diz que o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, atual Ministério do Trabalho, pode expedir instruções em que sejam especificadas tais atividades. A Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, no artigo 6º-A, permite o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizada em convenção coletiva de trabalho, observada a legislação municipal nos termos do artigo 31 da Constituição, etc. Mas isso para as atividades do comércio em geral.
em relação a determinadas atividades deste comércio em geral, o artigo 68, no parágrafo único, estabelece que dá, por meio de lei delegada, vamos chamar esse parágrafo único do artigo 68 de lei delegada, dá essa delegação ao Ministério do Trabalho para que ele especifique atividades que não estariam incluídas no comércio geral ou que, incluídas no comércio geral, tivessem possibilidade de permanente funcionamento. E o decreto 27.048, 12 de agosto de 1949, a mesma coisa acontece com as normas regulamentares que especificam, inclusive, quais são as atividades insalubres, delegando ao Ministério do Trabalho a possibilidade de fazer essas especificações. E aqui delegou a própria lei a possibilidade de fazer essas especificações. E, então, no item 15 da relação a que se refere o artigo 7º, quando se trata desse decreto, estabelece, por meio de alteração feita em agosto de 2017, que feiras livres e mercados, comércio varejista de supermercados e hipermercados, cuja atividade preponderante seja a venda de alimentos, inclusive os transportes a eles inerentes, nesse caso, então, incluídos os supermercados e hipermercados, e penso, então, que, diante da alteração da lei, por delegação dada ao Ministério do Trabalho para especificação e autorização da atividade que pode funcionar nesses dias feriados, penso que, realmente, o ato que veda é um ato abusivo. Nesta mesma relação a que se refere, tem comércio varejista de peixe, venda de pão e biscoito. Quer dizer, imagina se a padaria não vai funcionar no dia feriado, né? Vamos comprar pão aonde? Produtos farmacêuticos, imagina se a farmácia não vai funcionar no dia feriado. Flores e coroas, imagina se alguém falece e eu não tenho como encomendar flores e coroas. Então, são situações que realmente justificam que seja possível o Ministério do Trabalho, como alude a lei, fixar as atividades que podem funcionar. Por exemplo, hospitais. Então, não vão funcionar os hospitais em dias feriados porque nós vamos pensar, né, numa situação diferente. Vamos pedir autorização, então, desde que esteja autorizado em legislação municipal. Né? Casa de diversões, então não vamos mais ao cinema no feriado. Vamos esperar que a legislação municipal possa assim estabelecer. A mesma coisa, hipermercados, supermercados onde nós encontramos, inclusive, de forma mais barata, produtos de primeira necessidade, de extrema utilidade para o cidadão. Então, eu penso que o decreto andou bem, não entendo que seja inconstitucional ou ilegal, ou seja, que ele tenha desdito aquilo que a Lei 10.101 de 2000 disse, porque, anteriormente a isso, já havia a possibilidade de delegação ao ministro do Trabalho para o ministro do Trabalho estabelecer as atividades que pudessem autorizar o funcionamento em dia de domingo e também em dia feriado. Por outras razões, pedindo vênia, pedindo vênia à douta relatora, eu dou provimento ao agravo. Senhor presidente. Pois não, ministro Adelaide. Eu vou pedir vênia para manter o meu voto, e aqui eu trago um voto, eu naturalmente que resumi, mas, na minha visão, o decreto de 2017, o 9.127, que alterou o 2748, a sua disposição é apenas para incluir o comércio varejista de supermercados e de hipermercados no rol de atividades autorizadas a funcionar permanentemente aos domingos e feriados civis e religiosos, mas não quanto às formalidades que precisam ser obedecidas para que esse funcionamento se torne efetivo.
E aqui, as folhas 11 e 12, eu trago, inclusive, a transcrição dessas disposições. Eu peço vênia para manter o meu voto. E quanto a essas condições, elas não foram demonstradas no caso vertente. Não é no caso de coroa de flores e nem de funerária. No caso específico do comércio varejista, esses pressupostos eles não foram demonstrados. Senhor presidente, apenas uma pequena observação. Pois não, ministra Marilene. Que consta, a folha 51 aqui eu reproduzo, que consta do ato coautor, que diz assim, no caso dos autos, de fato, não há normas coletivas autorizando a abertura do comércio nos municípios de São Leopoldo, Sapucaia e Esteio, em feriado a partir do encerramento da vigência da Convenção Coletiva de 2016 a 2017. Ou seja, houve época em que essa autorização constava da convenção coletiva. E essa convenção, a vigência da convenção coletiva findou, segundo consta do ato, em 31 de março de 2017. Então, aqui existe um interregno, não significa que as categorias não estejam negociando, e também fica aqui só registra termos de preocupação, independentemente da tese a prevalecer, que se entendermos da desnecessidade de negociação coletiva, porque existem muitas categorias que mantinham esta norma em suas convenções coletivas, da desnecessidade de convenção coletiva, é simplesmente uma questão que eu coloco das próprias dificuldades na negociação coletiva que essas categorias, principalmente a parte do comércio, está a estabelecer. Então, apenas a título de reflexão, e eu estou inclinada a acompanhar a ministra Adelaide, mas vou aguardar o voto vistas do ministro Douglas. Ministro Douglas. Senhor presidente, a minha intenção, quando pedi vista regimental, era permitir que todos conhecessem as razões do meu voto dissonante, que não alcançam a extensão do voto apresentado pelo ministro Agra, que nos propõe um resgate histórico da legislação trabalhista e que estabelece o critério presente no meu voto, que é o critério da especialidade e da generalidade. A Lei 10.101, de fato, exige a negociação coletiva para as atividades, para o comércio em geral. Mas a própria CLT e a Lei 605/49 reservam determinadas matérias à disciplina específica da autoridade pública na tutela do interesse social, no sentido de autorizar o funcionamento, independentemente de negociação coletiva, portanto, em determinadas atividades. O que me parece é que nós temos um fato novo que subtrai da negociação coletiva, não necessariamente, mas não torna obrigatória a negociação coletiva, que é o decreto, o advento desse novo decreto de 2017, que incluiu as atividades do comércio varejista de supermercados e de hipermercados, feiras livres e mercados, no sentido de atender a sociedade naquilo que diz com a aquisição de alimentos e do transporte a eles alimentos inerentes. Então, presidente, eu vou desistir da minha vista regimental e já acompanhar o voto dissonante do ministro Alexandre Agra com uma máxima vênia eminente ministra relatora. Ministro Douglas, então, está abrindo mão da vista regimental e acompanhando a divergência. Vossa Excelência vota com a relatora, é isso que eu entendi? Sim, mas eu vou aguardar o ministro... Não, ele abriu mão da vista regimental. Então eu acompanho a ministra relatora. Ministro Alexandre Ramos, como vota? Excelência, eu peço vênia relator e acompanho a divergência. Ministro Manuel Pereira, como vota? Senhor presidente, nesse caso eu vou pedir vênia à relatora e acompanhar a divergência. Divergência, temos 4 votos com a divergência. Eu peço vênia à divergência e acompanho a relatora pelo seguinte: nós não estamos julgando o mandado de segurança. Nós estamos apreciando um agravo, uma tutela provisória de urgência em recurso ordinário ao mandado de segurança. E esta pretensão já foi parcialmente acolhida. Na verdade, o agravo é contra esta parte da pretensão do mandado parcialmente acolhida, que
No Tribunal Regional, foi concedida parcialmente a segurança para determinar que aqueles consórcios abstêm-se de convocar e utilizar empregados em feriados nacionais, estaduais ou municipais, enquanto não houver norma coletiva autorizadora. Ou seja, permitiu o trabalho aos domingos, excluiu feriados nacionais, estaduais e municipais, pelo que eu estou vendo aqui. Agora, o meu receio, e aí é do ponto de vista de política judiciária, que como nós não estamos julgando o mandado de segurança, e sim um agravo numa tutela de urgência, por absurdo, poderíamos, no julgamento do mandado de segurança, chegar a uma decisão contrária, e teríamos uma tutela provisória no sentido e o mandado de segurança no mérito em outro. É só por isso que eu estaria acompanhando a relatora e instando Sua Excelência a pautar o mandado de segurança tão logo seja possível para nós adentrarmos no mérito. Senhor presidente. Pois não, ministro Manuel. Eu vou fazer algo que em 15 anos de tribunal não tive a oportunidade de fazer, mas como sempre tem a primeira vez, eu vou aproveitar a oportunidade. Eu confesso a Vossa Excelência que ouvi o pedido de vista regimental do ministro Douglas. Isso me tranquilizou, porque eu havia conversado, inclusive, com o ministro Alexandre Ramos sobre aquela questão do decreto, aquele detalhe da intimação da parte contrária para contrarrazoar. Estava certo que nós não julgaríamos hoje esse processo. Daí porque eu não me aprofundei muito, nem no voto da relatora, nem no voto trazido pelo ministro Agra, mas sim na vista regimental que o ministro Douglas ficou de pedir. Mas Vossa Excelência traz argumentos que eu não posso desprezá-los. Eu vou pedir a máxima vênia ao ministro Agra para, no caso concreto, eu vou reformular o meu voto para acompanhar a relatora. Pois não. Senhor presidente, só uma questão de ordem para pois esclarecimento. Não, questão de ordem, foi levantado por Vossa Excelência. O objeto da ação civil pública na origem é apenas quanto aos feriados e não quanto a domingos. Então, justamente em convergência com o que Tá bom, obrigado, doutor, pelo esclarecimento. Bem, senhores ministros, então, inverte-se a proclamação do resultado e proclamo que foi negado o provimento ao agravo. Nós temos o voto da relatora, vencidos os ministros Alexandre Agra, Douglas Alencar Rodrigues e Alexandre Ramos, que o proviam. Ministro Alexandre Agra juntará a declaração de voto vencido ao pé da Sim, forma. senhor presidente. Sim. E vamos solicitar, então, à ministra Adelaide Miranda Arandas que paute o mérito com urgência, porque no mérito, sim, nós reabriremos essa discussão. Eu farei isso, senhor presidente. Está bem? Se possível, até nesse mês de junho, se tiver oportunidade. E eu vou pedir notas degravadas, inclusive, para, na análise, levar em conta todos os argumentos que foram aqui discutidos. Senhor presidente, não seria mais prudente, não sei, eu não tinha atinado para a questão do mandado de segurança. Aqui é apenas a tutela de urgência. Não, aqui já é o recurso ordinário em mandado de segurança, não é? Sim, nós estamos apreciando apenas, salvo equívoco da minha parte. Não, hoje é agravo. Mas é só o agravo, é só tutela de urgência. Sim, mas é o agravo para possibilitar o exame do mandado de segurança? É só tutela de urgência. Então, senhor presidente, talvez fosse mais conveniente, diante disso, eu também não tinha atinado para esse aspecto, talvez retirar esse processo de pauta, suspender a proclamação do resultado, para que nós analisássemos isso junto com o mandado de segurança. Desculpe, ministro Alexandre. Porque, senão, nós vamos ter uma decisão realmente contraditória, porque não estaremos dando agora o que se pede, que é a autorização para funcionar em dia feriado, e depois, no mandado de segurança, pode ser que nós então, possamos conceder exatamente isso. Fica uma situação um pouco
Ministro Alexandre, me perdoe, mas nós estamos tratando de tutela de urgência. Sim, eu entendi. Então não é mérito. Eu entendi. Não é? Então Mas nada impede que hoje seja desprovido o agravo e que no julgamento do mandado de segurança se julgue o mérito. Agora, me perdoe, nós já debatemos, já colhemos voto, eu me sentiria desconfortável agora de desconsiderar tudo isso. Vossa Excelência, me perdoe, mas... Pois não, me perdoe. Senhor presidente, eu peço notas degravadas. Pois não. Senhor presidente, da mesma forma, notas degravadas. Eu mato agrado a todos os senhores ministros, está bem? Senhor presidente, eu me comprometo a pautar o Ainda mandado de esse segurança mês? ainda esse mês, senhor presidente. Ainda esse mês, antes das férias, do recesso, não é? E vou analisar todos os argumentos que foram aqui levantados, tanto pelo ministro Douglas, quanto pelo ministro Alexandre. Então, assim se decide. É doutor Fernando que está presente? Não, Pedro Henrique. Doutor Pedro Henrique pelo agravado, Isso, não é? com procuração. Tá bem. Eu só consigo a presença, né, doutor? Isso, porque não há sustentação. Senhores ministros, então assim se decide. São 10... Pois não, doutor. O ministro Douglas possui outros 2 processos de idêntica matéria envolvendo o mesmo sindicato de São Leopoldo, porém contra outras 2 redes lá do Rio Grande do Sul. Eu perguntaria se seria possível, quando fosse pautado o mérito do mandado de segurança, por uma questão de conveniência, de deslocamento de Porto Alegre até doutor. Brasília, a apreciação de todos esses processos. Eu sei que eu estou me atravessando na sua pauta, ministro Douglas, mas como é o mesmo objeto, sim, doutor, a mesma matéria e a mesma parte, seria apenas uma Eu vou fazer uma sugestão ao ministro Douglas e ao ministro Adelaide. Poderíamos pautar para o dia 26 de junho, última sessão de junho? Sim, senhor presidente. Presidente, eu estarei fora, autorizado pelo órgão especial, mas eu não sei se há tempo para a semana que vem. Acho que não há mais tempo hábil. Teria total interesse, doutor, em atender o requerimento. A matéria já está debatida. Mas Vossa Excelência viaja quando? Dia 22, para atender o compromisso lá, dia que começa 19, dia 25. Não poderíamos pautar? Podemos, eu vou tentar, eu só preciso examinar a situação concreta do processo, sim, porque foram deferidas tutelas provisórias de urgência em decisão diametralmente oposta à que nos apresenta a eminente relatora. Então, ministro Adelaide, dia 19 poderia ser. Eu tenho um impedimento no dia 19, eu sou palestrante no Congresso da LTR, então, justamente no dia 19. Agora, uma alternativa também seria, porque, de todo modo, julgando o mandado de segurança no dia 26, ele seria precedente também. Né? Sim, mas o ministro Douglas não estará aqui. É importante que ele esteja, ministro Adelaide. Douglas está viajando. Nós precisamos ter Vossa Excelência tem condições de pautar esse processo para a próxima semana? Próxima semana não é possível, né? Dia 12 já seria a próxima semana, né? Não tem. Então, deixamos o seu para o dia 26. O ministro Douglas não estará aqui também. Presidente, independentemente da minha ausência ou da ministra Adelaide, acho que o colegiado tem, enfim, a compreensão da importância do debate e, a depender dos quórums que sejam constituídos, se ficar por um voto de um ausente, talvez seja conveniente um adiamento, porque é uma posição importante que o colegiado deve tomar em relação a uma questão sensível. Eu vou tentar colocar os processos na semana que vem. Nós já conhecemos a compreensão da ministra Adelaide. Se, por acaso, por um voto, o voto de Sua Excelência, o resultado for outro, nós suspendemos, não há problema. Uma questão de política, boa política judiciária. É uma sugestão que faria Vossa Excelência. Porque dia 12 não é possível, dia 19 o ministro Adelaide está... A pauta do dia ministro Adelaide tem impedimento, dia 26 Vossa Excelência não estará na sessão, não é? Bom, então fica a critério, ministro Adelaide, Vossa Excelência, se puder incluir em pauta ainda esse mês. No dia 26 já pode ficar, fica acertado. Tá eu só vou pedir ao Ministério Público, indagar do Ministério Público do Trabalho, se é possível parecer oral na sessão do dia 26. Porque senão eu teria que abrir prazo. Isso provavelmente só o procurador presente, não é? Não é? Pode ser, doutor? Pode. Está bem, está bem. Então, fica para o dia 26. Eu tenho condições, me informa o gabinete, de incluir em pauta no dia 19 os 2 casos. Os dois casos, não é? Então fazemos isso. Ministro Adelaide, Vossa Excelência, porque
de qualquer forma, faltará, se for o caso, pedimos ao presidente do tribunal, ministro Vitor Pereira, que compareça para que o quórum fique mais denso. Tá bem? Então, os dois do ministro Douglas, dia 19, e da ministra Adelaide, no dia 26. Lamentavelmente, doutor, não foi possível atendê-lo inteiramente. Tá bem? Uma boa sessão a todos. Obrigado. Obrigado. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 24, de 33 de 2014, em que relator, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário quanto à competência da Justiça do Trabalho e no mérito de negar-lhe provimento, e conhecer do recurso ordinário quanto à responsabilidade subsidiária do Estado do Rio Grande do Norte e no mérito de dar-lhe provimento para julgar procedente o pedido de corte rescisório e desconstituir o acórdão prolatado pelo TRT da 21ª Região, que, nos autos da reclamação trabalhista originária da 4ª Vara do Trabalho de Natal, o condenou subsidiariamente ao pagamento de verbas deferidas e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de condenação subsidiária do ente público formulado na reclamação trabalhista, determinando sua exclusão da lide. Não houve sustentação oral. Esse processo, eu já encaminhei meu voto, tem uma particularidade, não é, ministro Alexandre? Porque a responsabilidade subsidiária foi assegurada com outro fundamento, não aquele discutido pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Estado do Rio Grande do Norte não repassou as verbas à terceirizada. Por isso é que se entendeu que, neste caso, haveria responsabilidade. Não se discute ônus da prova, não se discute culpa, aí é objetivo mesmo, não é o critério. Pois não, ministro Alexandre. Senhor presidente, eu recebi a divergência e Vossa Excelência tem inteira razão. Esse é o lado bom do colegiado. Chamar atenção, às vezes, para fatos que passam despercebidos ou desapercebidos pelo relator. E Vossa Excelência chama atenção aqui, realmente, para a premissa de que não foram feitos realmente os repasses para que a folha de pagamento dos empregados da Meios pudessem receber os valores. Eu havia pensado até de início em propor adotar o voto de Vossa Excelência, onde possível, é lógico, dando todas as... e limitar a condenação à data do rompimento do contrato pelo Estado. Havia pensado isso de início, mas eu tenho pensado que não. Acho que realmente essa falta de repasse deu causa a tudo isso que aconteceu, né? Acho que a condenação, senhor presidente, teria que ser realmente, pensando melhor, até a data do rompimento do contrato, não seria o caso? Que o Estado do Rio Grande do Norte, ele acabou rompendo o contrato. Realmente não fez os repasses que devia, tem responsabilidade subsidiária, mas essa responsabilidade não seria até a data do rompimento do contrato? Essa é uma questão que eu não analisei. Senhores ministros, alguma consideração? Senhor presidente, me parece que o inadimplemento inviabilizou por completo fossem honrados os compromissos trabalhistas reclamados na ação matriz. E, nesse sentido, se nós limitássemos, nós estaríamos também restringindo o alcance dessa responsabilidade contra o fato objetivo do inadimplemento que inviabilizou a quitação das dívidas trabalhistas, todas elas por parte do ente contratante. Então, eu acho que não seria hipótese, salvo o melhor juízo, de se limitar, não. Se limitar, né? Eu fiquei realmente nessa dúvida. Senhor presidente, eu vou adotar integralmente o voto de Vossa Excelência, se Vossa Excelência me permitir. Sim, ministro Alexandre, com prazer. Então, na verdade, seria no sentido de... seria no sentido de negar provimento ao recurso. Exatamente, negar provimento com esses fundamentos, não é, ministro Alexandre? Vossa Excelência, então, adotaria os fundamentos ou não precisa juntar a voto convergente, então? Vossa Excelência quiser juntar, pode juntar, mas eu vou adotar integralmente. Tá bem, então, se Vossa Excelência me permitir, eu abro mão da juntada, até para
referendar o voto de Vossa Excelência também. Está bem, senhores ministros? Alguma divergência nesse caso? Então, a decisão unânime nos termos do voto, o novo voto do ministro Alexandre Haga adotando a divergência. Senhores ministros, não havendo mais processos em condição de julgamento, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a sessão.